Bem-vindo ao Falando com a Ordem, o podcast oficial da OAB Parauapebas, um projeto da Comissão de Marketing e Comunicação que leva informação, reflexão e boas conversas para dentro da advocacia e além dela. Eu sou o Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação, e comigo está o presidente da nossa subseção, Dr. Guilherme Melo. Olá, Leandro. Olá, queridos ouvintes. É uma satisfação enorme participar desse projeto da Comissão de Marketing e Comunicação, especialmente hoje, está recebendo um convidado de peso aqui. Nosso convidado hoje é o Dr. César Ramos, advogado militante na área criminal em todo o estado do Pará e até fora dele, e candidato hoje ao 5º Constitucional. Seja muito bem-vindo, Dr. César. Obrigado, Leandro. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que vão nos assistir. É uma honra poder estar aqui em Parauapebas, onde fui muito bem acolhido, para poder conversar um pouco sobre essa questão que é de interesse de toda a advocacia paraense, que atualmente é o 5º Constitucional da OAB Pará. É isso. E a ideia, doutor César, desse projeto específico dentro do nosso podcast é exatamente essa: poder dar amplitude e conhecimento de cada um dos candidatos que aqui nos visitam, e é sem dúvida uma honra poder recebê-lo aqui mais uma vez. E eu queria iniciar, doutor César, fazendo uma pergunta direcionada à tua origem, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história do doutor César Ramos, de onde o senhor é, como que é a história, a sua história, meu amigo, por favor. Essa pergunta é uma das que eu mais gosto, porque eu posso dizer que eu resumo a minha frase em ser um vencedor por muitas mãos. Sou de Garapiaçu, da região Nordeste, lá a 120 quilômetros de Belém. Sou o 5º filho de um universo de 7, da mamãe namorou muito, o papai, né? Sou daquela geração que namorava muito, né? Muitos filhos. E eu digo que o papai abandonou os filhos, porque não houve uma separação, abandonou. E a partir dali, desde os 5 anos, eu sempre percebi a generosidade dos vizinhos que davam comida para nós comermos. Quando eu estudei, porque eu tentei ser ladrão, né? Quando eu fui roubar uma seringa, peguei um corre lá do japonês, eu disse, não vou ser ladrão. Depois tentei ser mecânico, peguei um choque lá na oficina do saudoso Josimar, e aí eu resolvi estudar, que eu tenho um cabeção, né? E Deus colocou um cerebrão, aí eu digo, vou estudar. E aí a dificuldade, Leandro, porque as minhas irmãs, que eu falo isso com muito amor por elas, tiveram que largar a escola para trabalhar em casa de família, as mais velhas. O meu irmão, meus 2 mais velhos, tiveram que largar a escola para trabalhar na roça, pedreiro. E tinha eu e outra minha irmã mais nova e uma que ficou doente, que faleceu. E aí eles acabaram, sem perceber, investindo em mim para eu estudar. Os professores me ajudavam com caderno, com blusa de farda, né? Que às vezes eu chegava na escola com aquela blusa costurada, aí o colega dizia, foi pra guerra e não me chamou, né? Aí é pra porrada lá fora. Mas era do tempo que era uma briga genuína, depois eu tava jogando bola junto. E aí eu sou o vencedor por muitas mãos, porque para estudar eu precisei contar. Ganhei uma bolsa no Cearense, porque pessoas acreditavam em mim, aí fui morar em Belém de favor numa tia. Depois eu fui trabalhar na obra. Quando eu estudava para o vestibular, eu era ajudante de pedreiro com meu irmão, meu cunhado, que eles pegaram uma grande obra, 2 casas, e ficaram praticamente 8 meses em Belém. Eu saí da minha tia e aí eles fizeram aquela primeira barraca que serve de apoio para eles, porque eles também não tinham onde ficar, né? E aí eu era cozinheiro da obra para poder só vigiar comida e estudar. E ganhei uma bolsa. No Cearense eu costumava ser chamado para dar aula para os meus colegas, eu já falei isso. Eu gostava porque era a oportunidade de ir para casa de um colega meu estudar e comer. Até digo que às vezes eu forçava, Leandro, a aula até tarde, porque naquela época encerrava os ônibus. Isso em 97, 96. E aí eu acordava, tomava um café. E na faculdade não foi diferente, né? Minha turma me adotou. A minha caixinha de formatura foi paga por um professor que inventou uma história dizendo que fazia isso para todo mundo. Eu nunca soube de uma história nem antes nem depois dele. Quando eu fui pegar minha carteira de estagiário, eu não tinha um terno. Foi o Chiquinho, que graças a Deus é vivo. Eu digo que ele tem 100 anos, que ele conta história que não cabe 70 anos. Aí, quando eu fui pegar, Leandro, a minha carteira de advogado, eu não tinha um terno.
Então a mamãe pediu para o saudoso prefeito lá, amigo de infância, ele deu na época R$ 120, eu comprei um terno. Então a minha vida toda foi ser ajudado. Então eu carrego na minha história essa luta, que é a luta de todo mundo. Por isso que eu me resumo por ser um vencedor por muitas mãos. Bacana. E com relação à escolha da advocacia, a escolha do direito na sua vida, como é que se deu essa escolha? Teve alguma referência? Como é que foi? A escolha do direito, há uns dias atrás eu postei a foto com um professor lá em Igarapé-Sul. Eu estudei o 2º grau técnico, que ou era pedagogia ou administração. E aí eu fui fazer administração, tinha aula de legislação. Aí um professor, ele disse, olha, vai ter um júri amanhã, eu vou ser jurado. Ele é advogado, mas ele ia ser jurado. Vocês vão para lá, façam um trabalho. E eu fui, aí eu vi, cara, eu quero isso para mim. Eu fiquei lá o dia todo com fome, porque eu não sabia que tinha um intervalo e que ia voltar. E aí lotava no interior, júri, né? E eu não queria perder meu lugar. E aí eu decidi, eu quero isso para mim. E aí eu queria ser juiz. Aí quando eu fui estudar, eu não tinha condições de estudar. A minha mãe não queria que eu fizesse direito. Ela dizia que era porque ia advogar para o bandido, ele era para o bandido. E depois eu entendi que, na verdade, ela queria que eu fizesse pedagogia, matemática, educação física, que eram cursos que estavam no núcleo de Castanhal, próximo de Igarapé-Sul. Então a preocupação dela era que ela não ia conseguir me manter em Belém. Entendeste? E aí, mesmo assim, eu fiz o vestibular, consegui a bolsa, gente que acreditava em mim, e aí fui para Belém, aquilo que eu já contei. E aí eu queria ser juiz, mas se eu fosse juiz na época, eu ia ser um péssimo juiz. Porque nenhum juiz será bom se ele não for humano. Eu ia ser um juiz de lei, frieza. Eu venci, o cara não venceu porque não quis. Hoje a advocacia, ela me humanizou, como eu acho que faz isso com todos. Que é uma marca da advocacia, a humanização. E acabou que eu fui para a advocacia porque eu querendo ser juiz, mas eu queria ser normal, eu queria jogar meu futebol, eu queria ser normal. E ao perceber que o juiz tem uma conduta que na época eu não estava preparado para ter, que é de reserva, eu queria jogar futebol, e aquela vida normal de jovem, e aí eu percebi que eu não tinha, naquele momento, o perfil de juiz. E aí a advocacia é o que está mais próximo de nós, porque nós somos cercados de pobreza, de amigos que usam uma droga, que vão preso, aí tu começa a advogar e vai sendo tragado para aquela paixão de ser advogado criminalista. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Bacana. E como que foi a decisão, em que momento e como foi a adesão de participar do 5º condicional? Leandro, essa pergunta é muito importante, porque eu trabalho com a ideia de que eu represento um projeto coletivo que visa representar a advocacia efetivamente militante. O que eu falo efetivamente é que vive efetivamente da advocacia privada, que sabe as agruras e as delícias da advocacia da capital e do interior. Porque eu advogo no interior, comecei em Igarapé-Sul, depois me situei em Belém pela perspectiva de crescimento profissional. E sei qual a dificuldade de advogar, por exemplo, no interior, onde só tem um juiz, só tem um delegado, só um promotor. Então, os colegas, eles têm muita dificuldade de advogar no interior. Então, eu atuo em processos em que eu sou contratado para brigar processualmente com o juiz, entrar com as exceções, porque senão vai queimar um colega. Então, eu conheço essa realidade por experiência própria. E também eu ministro cursos, eu tenho uma advocacia acolhedora, solidária, ao jovem advogado, à mulher advogada, aos colegas. E eu fui construindo um grupo de WhatsApp que tem, inclusive, mais de 800 advogados. E em 2014, um colega meu disse, eu vou te lançar candidato a desembargador na vaga do Maroja que vagou. E aí eu tinha a compreensão de que é um projeto muito grande. E eu disse, olha, eu vou conversar com as pessoas, ver se elas veem em mim alguém que possa representar essa ideia dessa advocacia aqui baixo clero, que a gente chama. E eles, pô, vamos. E em 2014... eu fui o 6º mais votado ainda naquela oportunidade. Então surgiu dessa forma, sendo incentivado e conversando sempre com as pessoas como eu tenho feito. Interessante. E o senhor acredita que uma pessoa vindo do 5º, ele representa mais a humanidade dentro do tribunal? Como que o senhor enxerga isso? Essa pergunta, ela já contém a minha própria resposta. Se você pesquisar o 5º, qual é o papel do 5º? É oxigenar? Não é nada disso. Isso é o conceito teórico. Eu sempre tive a visão de que o papel do 5º é humanizar, contribuir para a humanização das decisões. Porque você leva a sua experiência de vida para entender que algumas questões, quando o advogado chega lá dizendo o que aconteceu, você, pela sua experiência, sabe que pode ter acontecido, né?
Então, olhar o processo não como um número, não como uma tela, não como uma meta, mas como uma vida humana que pode ser impactada pelas suas decisões. Então, tanto que um dos pilares do meu projeto coletivo é prolação de decisões humanizadas e qualificadas. Qualificadas porque, obviamente, você tem que proferir decisões de qualidade, principalmente em época de precedentes judiciais, que vão servir de referência, e humanizada porque você não pode perder o olhar de que ali não é um processo, mas é que é uma vida e cada processo é uma vida. Perfeito. Doutor César, o nosso Tribunal de Justiça, sem dúvida, tem uma série de necessidades, né? E eu penso que uma delas é, sem dúvida, um olhar mais atento para a Justiça do interior do estado do Pará. Eu queria saber do senhor, a respeito desse ponto específico, tendo a sua atuação no Tribunal de Júri, né, nos interiores, o que o senhor pode fazer para melhorar a justiça chegando ao desembargo no interior do estado do Pará? Eu vou te dar duas explicações para essa pergunta, porque ela tem uma forma de você ajudar a justiça do interior de forma menor e de forma maior. De forma menor, que acaba atendendo a uma necessidade da advocacia, que é a humanização no atendimento, é atender o advogado com qualidade. Eu vou citar uma colega que eu não conheço pessoalmente, que é de Redenção, Ludmila. Uma vez ela conversando comigo por meio de uma pessoa, por telefone, ela reclamou que ela atravessou a cidade. Imagina, a Redenção foi para o tribunal e não foi atendida. Ali, antes dessa moda do atendimento virtual, eu disse, então, por que nós não implantamos, eu estava na outra campanha, esse atendimento virtual que funcione? Eu já fui atendido no STJ, TRF1, até no Amapá, de forma virtual, de tão eficaz que não houve necessidade de eu ir para o Amapá, não houve necessidade de ir para essa. Então, essas ferramentas que funcionam é uma forma que nós pretendemos, se formos o escolhido, implantar para facilitar algo que é necessidade da advocacia, que é o atendimento. Sem prejuízo o colega ir, mas aí nós vamos adotar a ideia do agendamento. O cara sair daqui sabendo que no dia tal ele tem uma audiência e vai ser bem atendido, porque o meu compromisso é fazer algo que eu aprendi quando fui atendido pela primeira vez no STJ como estagiário no habeas corpus. É ler a petição do colega e olhar e debater a causa com ele. Eu fui atendido assim, então são essas referências. Então o atendimento é algo assim que faz parte da essência do nosso projeto coletivo, assim como o respeito às prerrogativas. E de forma mais macro, é a compreensão, e isso está no nosso projeto coletivo, que é de ser uma voz ativa em prol da advocacia dentro do tribunal. Nós temos muitas questões, Leandro, que são decididas, eu até falei lá, né? Internamente, que a advocacia ou não participa ou não é ouvida, mas sofre os efeitos. Um exemplo disso foi recentemente a questão das sustentações orais, que praticamente ia acabar. Então houve um movimento da advocacia e o ministro, acho que é Humberto Martins, acho que ele está no CNJ, foi quem conseguiu intervir, e outros ministros vindo do 5º conseguiram intervir para que a advocacia, pelo menos em alguns processos, tenha direito à sustentação oral. Tem também questão do interior, de estrutura, de servidor. Então, eu conversei com uma magistrada, porque o meu projeto coletivo não é só da advocacia. O 5º não é da advocacia só, é da sociedade. Porque nós somos a voz da sociedade. Então, se o sistema não funcionar, não vai funcionar para ninguém, para ti, teu alvará não vai sair, né? Teu RPV não vai sair. Então, nós também temos que contribuir para que o sistema funcione. Então, ao ouvir as demandas do interior, do magistrado, do servidor, a gente consegue contribuir para que um debate ou uma questão seja atendida para que o interior tenha estrutura de trabalho, porque senão não vai funcionar. Essa compreensão de que você, como voz da advocacia, com a sua experiência, você também, além de ouvir a advocacia, você não pode esquecer de olhar para o magistrado, que às vezes ele está sozinho numa comarca, respondendo por 5 comarcas, e às vezes não é que ele nem quer atender, porque eu conheço magistrados que são excelentes, humanos, mas ele não consegue atender. Então, essas demandas é preciso que a gente tenha lá, debata e possa, de alguma forma, ser a voz em prol da melhoria do judiciário, especialmente no interior. Entendi. E qual é a mensagem que você diria para os nossos colegas que se mostram um pouco participativos ou não acreditam na questão do 5º?
Eu atribuo essa questão de não acreditar porque eles pegam as referências ruins. Em tudo na vida, Leandro, tem referência boa e ruim. Eu me inspirei a vida toda em referências boas. A maior referência para mim é a minha mãe, que ela me passou um valor inegociável, que é a honestidade. A honestidade, no meu conceito, não é só de dinheiro. Eu não te enganei. A honestidade é em tudo, é na palavra, de empenhar, honrar, de não decepcionar. Porque até as pessoas que não vão gostar de ti, muita gente não vai gostar de ti, elas vão te respeitar. Porque no dia que tu estiveres do lado dela, elas sabem que não precisa mais te bajular porque tu estás do lado dela. Tem o seu valor inegociável para mim. São valores de pessoas positivas. No quinto constitucional, eu ouço de colegas que são contra o quinto, porque, né, citando exemplos ruins, mas nós temos exemplos bons. Nós temos a ministra Daniela Teixeira, do quinto, que tem sido uma referência, o Sebastião Reis. Nós temos o Rogério Schetti, que é do MPF, salvo engano, é do MPDF, lá do Distrito Federal, que tem sido uma referência positiva. Então, durante toda a minha vida, eu fui referência positiva. Isso me engrandece e me dá uma responsabilidade enorme de não decepcionar as pessoas, de não decepcionar minha filha, minha mãe e os meus colegas se eu chegar lá. Então, eu peço que eles acreditem no quinto. Nós temos a oportunidade de votar em até 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres. Eu levanto a bandeira, já falei, de que nós temos a oportunidade de colocar lá na lista pessoas efetivamente militantes, porque isso faz com que o governador tenha que escolher uma pessoa efetivamente militante, seja homem, seja mulher. Eu não defendo, tem que ser eu, vim aqui, tem que ser eu, não ajudo os outros, não. Tem que ser alguém da militância. Se não for eu, mas eu olhar uma mulher ou um homem que eu reconheço como militante da rotina da nossa luta, eu vou ficar feliz porque eu contribuí para que a bandeira da militância tenha tido sucesso. Legal. E, doutor César, qual mensagem o senhor deixaria aqui para finalizar já para a advocacia paraense, em especial para a advocacia paraopebense? Qual recado o senhor daria para o advogado e a advogada de Paraupebas? Por que motivo votar no doutor César Ramos? O recado que eu tenho levado, além da militância, da bandeira, é que eles pesquisem os candidatos. Não votem porque alguém pediu apenas. Eu tenho recebido apoio de gente que, fulano pediu, tu. Beleza. Mas eu hoje mesmo eu disse, olha, mas pesquisa o meu nome. Não, mas fulano pediu uma pesquisa. Porque o nosso voto é qualificado, não é um concurso para Miss Simpatia ou Mister Simpatia. É uma vaga que alguém que vai nos representar lá, se ele quiser, até 75 anos. Então eu tenho 48, embora não pareça, porque eu me cuido, eu não bebo, eu durmo cedo, mas quando apareço eu namoro, né? Então eu ficaria ali 27 anos. Então eles precisam pesquisar os candidatos, olhar nas redes sociais, conversar com os colegas, que alguém conhece alguém, né? Para eles terem a informação para votar. Porque se você não fizer pesquisa, você pode votar em alguém porque alguém pediu e não ser, no final das contas, alguém com quem você se identifica. Então, a minha mensagem é mais do que votar no César, pesquisar os candidatos, se interessar pelo processo. E se você, ao pesquisar o meu perfil, se identificar com o nosso perfil, que no dia 11 de agosto... faço 21, que já foi da Embratel, agora é do César Ramos. Bacana, César. Queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Já tinha ouvido falar muito bem do senhor, tive a oportunidade agora nessa segunda etapa de poder conhecê-lo pessoalmente aqui na nossa subseção. Foi um prazer te receber. Obrigado. Tanto na nossa subseção quanto aqui no podcast ao lado do meu grande amigo aqui, doutor Leandro Jesus. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.